Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai fazer mais uma sessão de acompanhamento com o Luiz. E antes de eu chamar o Luiz para participar, eu só vou fazer algumas coisinhas aqui. Eu vou desativar os comentários, porque esse é um momento onde eu vou estar fazendo uma sessão com ele, então a ideia não é a interação, mas tem uma caixinha de perguntas aqui que depois vai estar no Stories, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário. Então, o que a gente está fazendo aqui, né? São 6 voluntários que se dispuseram a compartilhar o processo deles de materialização aqui com todo mundo no Instagram. Então, eu dei para eles o acesso a todo o conteúdo, que é o acesso do assinante, que uma pessoa, quando ela assina o Materialize, ela ganha uma sessão por mês comigo, mas aqui a gente vai estar fazendo uma sessão por semana durante 6 semanas para vocês poderem acompanhar o processo mais de perto. O Materialize é um processo de materialização, então não é só atração do que você quer para a sua vida, mas é como você concretiza, como você materializa aquilo na sua vida, no seu dia a dia. E ele funciona, é um treinamento individual, online, cada um faz no seu tempo, do seu jeito. E você pode assinar o conteúdo todo, aí você tem acesso a todos os workshops, você tem acesso aos vídeos, né? Eu vou subir masterclasses falando de assuntos interessantes, você tem acesso a outras ferramentas, você tem acesso a uma comunidade de pessoas que também está materializando nesse momento, você ganha a sessão comigo. E essa assinatura ela é anual. E por que eu fiz anual? Não é para eu ganhar dinheiro, é porque esse é um trabalho longo, é um trabalho intenso e é um trabalho que você tem que assumir ali as rédeas da situação. E diferente de uma terapia que você tem que estar lá toda, né, na hora da sua sessão, o Materialize você vai fazendo do seu jeito, no seu tempo. Então, eu entendo que 1 ano é o mínimo para você conseguir passar por todo esse processo. E também é legal ir repetindo os workshops, porque a primeira vez que você faz, você chega até um nível de consciência, aí você vai repetindo, você consegue aprofundar cada vez mais. A assinatura anual custa R$ 105 por mês, então é mais que o Netflix, mas é menos que a academia. E assinando por um ano, o primeiro mês é de graça, então sai por 1.155 o ano todo. Quem não estiver pronto para já, de fato, se jogar na assinatura anual, pode comprar o workshop por separado. Então, cada workshop custa R$ 240, é um pagamento único e ele fica disponível por 6 meses. Mas a questão é que existe um workshop que é o mais especial de todos, que está só disponível para os assinantes, que é a fórmula básica da materialização, que chama Como Materializar. E é esse workshop que a gente vai acompanhar aqui com esses voluntários nessas 6 semanas. Outro aviso que eu gosto de dar é que todos os voluntários, eles assinaram um termo para o uso de imagem e também de isenção de responsabilidade, ou seja, se nessas sessões gatilhar alguma coisa, acontecer alguma coisa que eles não souberem lidar, eles sabem que eles têm que procurar um profissional qualificado para isso, né? Para resolver essa questão. E essa aqui é uma sessão de acompanhamento do meu método, não é coaching e nem me atrevo a que seja terapia, porque não sou treinada para isso. Eu vou sempre olhar para a história da pessoa, né? Olhar para o presente, para o passado e para o futuro e dar minhas dicas de acordo com esse processo, essa metodologia que eu criei. Ok? Então, eu vou chamar o Luiz para participar. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo E aí, bem? tudo bom? Vou levantar um pouco. Tô.
Tá tudo ótimo. Já acorda no look de Só preto, para variar, já trazer direto do pronto. trabalho. Ah, tá certo, tá certo. Ah, então obrigada mais uma vez por topar aqui fazer essa sessão ao vivo. E aí da parte que você tinha que fazer antes dessa primeira sessão, né? Então tinha o Comece por Aqui, que explica como navegar, como funciona o processo. E aí já entrava no workshop Como Materializar, que tinha aqueles primeiros passos que a gente começa a entrar no inventário, que é começar a olhar o seu presente. É isso que a gente vai fazer nessa sessão aqui hoje, é olhar o seu presente e quais são as dicas que o passado nos dá de porque o seu presente está se manifestando dessa maneira. Então, primeiro me conta, ficou alguma dúvida dos exercícios que você Não, fez, do não conteúdo que foi, você foi, viu foi aqui? tranquilo. Deu para entender bem, pegar bem. Tá, perfeito. E aí, então, você teve que fazer a autoavaliação, que é quando a gente olha todas as áreas da nossa vida e tem o esquema lá de você dar nota, né? As coisas que áreas da sua vida você sente que você tem mais merecimento, que você sente abundância, ou que você tenha feito grandes conquistas. E o que você descobriu aí dessa Então, autoavaliação? eu acredito que essa autoavaliação, pelo menos a minha opinião, assim, eu acho que muda conforme a tua idade, você vai amadurecendo, eu acho que você vai mudando um pouco as visões, né? E, e aí a impressão que eu tenho que quando você vai amadurecendo, eu acho que essa coisa do material, do financeiro, vai mudando, você vai vendo a vida com outros valores, né? Então, eu, por exemplo, acabei de conquistar meu apartamento, né? Foi uma conquista, né? Levei anos e tal. E aí, realmente, eu pensei depois, tipo, tá, o que que eu quero agora, né? O que que eu quero fazer? E aí, eu acho que eu entrei num campo, assim, do tipo, eu quero uma estabilidade financeira. Eu quero viver bem. Mas o viver bem não é viver bem com muito, né? Com qualidade de vida, né? E aí, obviamente, vem aquelas perguntas, você veio até aqui e como que você quer ir até mais, né? O que que impactou, o que foi aquilo que a gente falou dos exercícios e tal. E aí, claro, aí vem, não sei se é a palavra gatilho, mas vem uma reflexão lá atrás, né? Acho que você começa a trazer muito o antes e o agora, né? O que que mudou? O que que se fez para mudar isso e tal, né? Então, para mim tá sendo aquele momento do tipo, eu avaliando a minha vida, o que é essencial, o que que é importante para mim, né? Porque às vezes a gente fala assim de conquistas, mas o que que é conquistas para você? Só o lado financeiro, né? Ou você estar bem com você mesmo, né? Então, me deu muito essa reflexão. E aí, obviamente, que você, como eu falei, você lembra lá do passado, e aí você traz a tua infância, a tua adolescência, desde a época do colégio. Acho que tem até uns vídeos que você fala um pouco da tua vida, né? A gente até consegue ler associar como foi a gente lá no colégio, o que que a gente tinha e tal, e aí vai indo, né? Então, para mim está sendo esse exercício que eu estou fazendo, né? E quando você pensa nesse aspecto financeiro, como que foi a sua criação? Quais foram o que você viu, né? Porque muito da nossa personalidade, do nosso inconsciente, das nossas crenças, a gente aprendeu, a gente registrou principalmente do 0 aos 7 anos, né? Então, como era o aspecto Então, acho financeiro que na sua todos nós criação? crescemos sempre olhando nossos pais, ou irmãos mais velhos, né? Então, eu venho de uma família onde nós temos uma irmã e mais 3 homens, e todos nós trabalhamos numa empresa familiar. E assim, meu pai trabalhou 15 anos, minha mãe trabalhou 10 anos, meus irmãos 12 anos, e eu trabalhei 10 anos também nessa empresa. Então, eu já vim com aquela cultura da família, trabalhar na empresa familiar, e fiquei muito tempo. Obviamente que eu vim de uma família humilde, e aí a gente, eu acho que tinha aquela característica que você não poderia mudar de emprego. Para você ser bom, você tinha que trabalhar, sei lá, 10, 15 anos na empresa.
E eu acho que isso eu acabei trazendo comigo, porque meu primeiro emprego foram 10 anos nessa empresa. Depois eu trabalhei mais 8 anos numa empresa aqui em São Paulo, mais 8 anos na outra, e aí assim foi sempre muito tempo. Não, tipo, trabalhei um mês, não gostei, mudei. Então isso já é uma coisa que me prendia sempre no Uhum. emprego, né? E Sim. E o não pode falar. aspecto. Desculpa, continua. Interrompi. Não, eu ia perguntar do aspecto financeiro, assim, por exemplo, você Sim, falou que você conquistou seu apartamento agora. Seus pais, eles tinham casa própria, sua família? Como que era essa não, não. referência Não tinha, de até porque o meu dinheiro? pai na época tinha um problema de alcoolismo, né? Então era muito difícil conquistar alguma coisa, né? E aí eu me lembro que logo que foi, eu acho que o meu primeiro namorado, ele perguntou assim pra mim, qual é o seu objetivo de vida? O que que você tem? Imagina, eu tinha trabalhado numa empresa de 10 anos e eu tinha um aparelho de som quebrado. Tipo assim, oi, você não tem nada. E meu patrimônio, Meu sabe aquele patrimônio aparelho de é. som 3 em 1 que tinha cassete e o vinil em si e tal? Então eu falo para meus amigos, eu tenho um grande amigo meu que ele tem a mesma idade biológica que eu falando, mas parece que eu sempre tive um delay da maturidade de conquistar as coisas, enfim. Eu parece que, tipo, hoje eu tenho 10 anos atrás. Eu tô amadurecendo, então parece que eu sempre tô com um delay da maturidade. Então, assim, imagina, a pessoa começou a trabalhar com 15 anos. Eu já estava com 25, 24, 25 anos, né? Então, assim, já trazia aquilo que olhava para os pais e você falava assim: ah, meu pai está trabalhando, não tem nada, mas está trabalhando. Eu também não tinha nada, mas estava trabalhando. Então, assim, o patrimônio, vamos dizer, da época era assim: estar empregado. Então, era isso que tinha, né? Tá. E aí eu imagino que você cresceu com essa crença de que o teto, né, até onde você pode chegar, o objetivo é simplesmente estar empregado, mas não acumular riqueza, não ter, né, não só, aí pode pensar grande, Sim. né, não só ter o seu próprio apartamento, ter outros apartamentos para investir, não sei o quê. Então aí entra uma parte desse processo de materialização que você vai ver mais para frente, que é a reprogramação, que é quando você volta no passado e aí você vai reviver alguma coisa que aconteceu no passado e vai ressignificar aquilo. Então, se você lembra, não sei, um momento assim do seu pai chegando e falando, você sempre vai trabalhar nessa empresa, isso aqui é seu futuro, ou estou construindo essa empresa para os meus filhos, né? Aí vem também esse peso, essa responsabilidade, essa expectativa, mas também a gente acaba sedimentando ou gravando aquela crença de que, então é isso, então, que é isso que você está falando, né? O bom é estar empregado, ponto. Só que essa era a Uhum. verdade dos seus pais, né? Era uma outra geração, eles tiveram a criação deles, e aí para a gente conseguir mudar e você conseguir atrair e materializar mais riqueza para sua vida, é preciso reprogramar o seu cérebro, porque existe uma conexão aí, uma sinapse, uma via neural que diz que o bom é estar empregado e isso é suficiente. Aí agora precisa criar uma nova via neural, que é uma coisa que no processo aí você vai ver Uhum. isso mais E para até um frente. detalhe, complementando dentro desse assunto, eu, né, acabei de pagar o Né? apartamento, eu falei, bom, agora então vou financiar outro e depois você aluga, enfim, investimento e tal. E aí, bom, isso acabou, foi em outubro, setembro do ano passado. E aí eu não engatei já outro. Daí eu falei, tipo, é um tempo para eu relaxar um pouco nas contas e tal. Então aí na hora, hoje eu olho e falo assim, nossa, eu percebi que eu já arrumei uma desculpa para eu relaxar, né? Porque, na verdade, se você já tem uma despesa fixa, que é um plano que você está tendo ali uma parte financeira que você está pagando, se você engata o outro, você vai pagando. E aí eu já dei uma enrolada. Então hoje já olho e falo, espera aí, tipo, já tô enrolando para, porque se eu quero uma estabilidade financeira, eu tenho que arrumar algo para que, né, é uma
uma remuneração extra do que eu ganho para ter uma estabilidade melhor, né? Exatamente. É, e aí essa coisa de enrolar, né, ou a procrastinação, acho que também cai no mesmo ponto dessa crença, porque como você não acredita lá no inconsciente, né, que você pode mais, você acaba deixando e fala, não, já cheguei até aqui, já é muito mais do que eu imaginei que eu pudesse chegar. Então, é legal esse trabalho que você fez também de observar que você estava enrolando, de Sim, trazer isso à tona e de questionar, né? Tipo, ah, mas por que eu sim. estou enrolando? Não, peraí, eu reconheço que eu estou enrolando. E tá tudo bem. E talvez você enrole um pouco mais, tá tudo certo, mas pelo menos você teve essa percepção de, não, eu estou enrolando, então deixa eu olhar aqui por que que eu estou enrolando, o que está por trás disso, e aí que a gente começa todo esse trabalho de reprogramação. E aí eu acho que também tem um ponto importante que são as referências, as inspirações ou os testemunhos, né? Se você na sua família não teve pessoas próximas a você que conquistaram aquilo que você gostaria de conquistar ou até o que você conquistou até hoje, não sei se seus irmãos já têm casa própria e tal, mas às vezes quando a gente olha para o lado e a gente não tem referência, é mais difícil a gente acreditar que aquilo é possível para a gente. É difícil a gente absorver como, ah, tá, então isso é o que existe, isso é o normal. Se a gente for ver na sociedade, assim, generalizando bem, mas normalmente as pessoas que nascem ricas morrem ricas e as pessoas que nascem pobres morrem pobres. Sim. Porque isso é tudo que elas viram. Elas nunca viram outra coisa, então não tem nem como o cérebro registrar que outra coisa é possível. Você já conseguiu quebrar um pouco esse padrão e acho que é legal você ir mais além e aí começar a procurar pessoas que sejam parecidas com você e que sirvam de inspiração daquilo que você gostaria de ter. Eu não sei se você conhece alguém, se vem assim na mente algumas pessoas que Sabe que você você falou admira isso nesse sentido. da família e tal? É interessante porque meus irmãos, vamos dizer que eles estão no mesmo, não diria nível, mas assim, as mesmas conquistas que as minhas, tá? E aí os meus sobrinhos, eles estão lá em cima. Tipo, eu tenho uns dois sobrinhos meus que eles acabam sendo minha inspiração. E, e é interessante que Ah, que são sobrinhos legal. que eu troquei a fralda deles. Hoje eles estão com 35 anos, com três filhos. Um já é presidente do sindicato, não sei o que, do transporte do Paraná, já tem uma transportadora tal. Então, é uma pessoa que eu falo, nossa, tipo, conquistando e fala muito bem e tal. Então, já sou fã dele, assim. E é interessante, porque é a terceira geração, né? Já é o filho da minha irmã, né? Então, são inspirações de pessoas que eu vi crescer e tá lá em cima, né? Então, tanto é que a gente bate muito papo, eu e ele e tal, eu vou para lá, a gente fala por mensagem e tal. E aí eu falo, nossa, que interessante, eu vi esse menino, peguei no colo e hoje tá assim, cara assim despontando, assim, um pai de família e eu vejo assim tem Ah, que homens de sucesso, legal. sabe? Assim, são dois assim que eu tenho mais intimidade e vejo eles super despontando. Então eu acho que aí eu já tenho uma inspiração. Muito legal, muito legal. E aí também é legal começar a procurar inspirações de Uhum, pessoas que sejam da sua geração também. Eu acho que esse sim, é um super exemplo, é alguém da sua família, então tem esse aspecto também, mas também outras pessoas que vieram de uma criação humilde e uhum, que sempre trabalharam e também entender como essas pessoas fizeram, porque é também um jeito do seu cérebro registrar que aquilo é possível para você. E aí eu queria voltar num negócio que você falou lá na frente, né, do que é essa que eu chamo no materialismo, eu chamo de vida rica, que esse você falou que é sucesso, né, para você, o que é
tranquilidade financeira, estabilidade financeira para você. E nesse workshop que você está fazendo como materializar, não fala disso, mas tem um workshop de Materialize Mais Dinheiro, onde tem uma meditação que chama Vida Rica. Tá. E aí, se você quiser pular aí depois, vou fazer essa meditação, porque eu acho que é super importante isso que você falou, a gente saber o que é sucesso para a gente, o que é prosperidade para a gente, o que usando esse nome, vida rica para você, o que é a estabilidade financeira para você, porque eu acho que quanto mais a gente consegue ter clareza das coisas, mais fácil fica daquilo chegar até nós, né? Pensando assim energeticamente nessa dança com o universo, quanto mais clareza a gente tem, mais fácil do universo saber, tá, então é isso que você quer, então é isso que eu vou te mandar. Essa meditação você pode fazer várias vezes e cada vez que você fizer, você vai ter um pouco mais de detalhes do que é uma vida rica para você. Então, uma vida rica é status, como é renda passiva, né? Investimentos e você ter renda passiva, é mais saúde, é mais tempo com a família, é mais coisas materiais, sem nenhum tipo de julgamento, mas é legal entender o que é essa vida rica para você. E também sabendo que talvez você não saia a primeira vez que você fizer a meditação, talvez você não vai sair assim já com uma lista perfeita feita, mas é a repetição que vai te dando um pouco mais de clareza. E não sei se você tem já uma ideia assim de bate-pronto do que você considera uma estabilidade financeira, se você tem um número na cabeça eu gostaria de ganhar X por mês só com o aluguel do apartamento, enfim, você tem alguma ideia do que é essa estabilidade financeira que você Eita, não, mas então, assim, eu acho que falar de números exatos eu não tenho números exatos assim, mas por exemplo, eu até fiz coach financeiro com uma pessoa, até uma amiga. Na verdade, hoje a minha vida financeira, por exemplo, é tudo controlado em planilha de Excel. Eu tenho lá as planilhas, despesa fixa, recebo e tal. Como o meu ganho de ação, então, o que eu vou receber no mês que vem, eu já sei a projeção nesse mês. Vou organizando e tal. Então, assim, o que eu tenho um projeto, e obviamente não é números exatos, por exemplo, acho que esse ano ou outro, eu já devo me aposentar por contribuição de INSS. Né? Então, já é uma coisa que eu tenho que já gatilhar esse ano para já ir atrás. É uma coisa que eu já sei que vai me trazer um ganho extra. Eu tenho, até fiz um Instagram profissional de cabelo e make que eu faço no final de semana. Então, assim, sábado, sexta à noite, sábado e domingo, que são os dias mais livres, eu consigo fazer uma renda extra. Então, dali eu sei que é uma fonte que eu posso ter um pouquinho a mais para ter essa estabilidade, vamos dizer, financeira que a gente fala, né? Então, eu não tenho o número exato, mas eu tenho os canais que eu tenho que procurar, da onde vai ter, tem que ir atrás disso. E aí, eu acho que mais a médio e longo prazo, que é um projeto realmente de eu ter um outro imóvel para eu poder alugar, fazer, né, fora o que eu tenho. Então, são essas três, vamos dizer, metas que eu tenho para ir atrás. Sim. E quando você pensa numa vida rica, você pensa você tem uma ideia assim do que seria essa, em termos assim, vou te falar, pouco mais amplos? Isso na minha visão, né? Uma vida rica Mas para você, é a sua. Para mim, uma vida rica é assim. A primeira conquista que eu tenho, tipo, vamos lá falando, né? O teto, né? Obviamente tem um condomínio para pagar, né? Então, não é assim, né? Então, você tem as despesas fixas ali. Então, você conseguindo pagar suas despesas fixas. Né? Eu tenho o meu filho de 4 patas, que é um pug, que não é nada barato manter um pug. Eu tenho um filho. E aí,
eu penso em ter esse extra que eu falo é para você ter um extra para você poder investir em você, em um curso, uma pós, né? Que eu já teve que eu queria fazer uma pós em varejo, foi difícil porque hoje está tudo muito caro, então assim eu não consigo. E viagem, eu acho que assim, se eu pudesse, sei lá, viajar uma vez por ano dentro da minha realidade e conseguir trabalhar e estudar, para mim isso acho que é riqueza. Eu não vejo, até esses dias a gente está falando entre amigas, a gente fala assim, porque eu quero ficar rico, não vou trabalhar mais. Mas o rico também trabalha, porque se você ficar sem fazer nada, não trabalhando, a pessoa morre, né? Então você precisa fazer algo. Então, eu acho que riqueza para mim não é uma riqueza de status. Talvez acho que é isso, quer dizer assim, de ter as coisas e mostrar e tal. Eu acho que a riqueza é eu estar bem comigo mesmo. Então, na parte, né, de cultura, de crescimento profissional e lazer. Pronto. É isso. Porque não tem, Muito então legal. não tenho Muito legal. Não, mas acho que você já tem um cenário aí, quadro do que você quer, muito legal. E acho que quando você fizer a meditação lá, vai vir ainda mais detalhes de como é essa vida rica. E o que você sente que hoje te pede? Onde você sente que você está meio empacado em conseguir chegar? Eu acho, Todd, que essa parte do profissional e pessoal, que sempre a gente fala, o profissional e pessoal, eu acho que eles se misturam muito, né? A gente é uma pessoa só. Acho que muito comportamento, às vezes, da tua vida pessoal, você traz para profissional, juntando com o teu passado, aqui que a gente falou de estar numa empresa há 10 anos, a segurança do teu tempo e tal. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, de tipo assim, será? Não, mas aqui está seguro. Então eu não arrisco. Então, eu acho que eu já cresci não arriscando, né? Eu olho para trás lá, desde os 15 anos, que eu fiquei 10 anos dentro de uma empresa, eu nunca arrisquei. Aí tudo bem, como, né, eu, paranaense, cheguei em São Paulo. Graças a Deus eu tive, né, duas multinacionais que eu trabalhei que foram incríveis e tal, foram umas escolas para mim de varejo e tal. E aí eu não arriscava. Tá bom, tá bom. Então, eu acho que. E nos meus relacionamentos pessoais, tem isso também. Eu fui uma pessoa que namorei 10 anos, 5 anos, 3 anos, ficava anos em busca das pessoas e. Tá bom. Tipo, sabe, a zona de conforto era aquilo ali. Nunca arrisquei. Então, eu acho que o meu lado pessoal como profissional tem isso. Eu nunca fui uma pessoa de arriscar. E eu acho que isso às vezes pode atrapalhar, porque você tem aquele ditado, quem não arrisca, então eu nunca arrisquei. Então, acho que foi isso. Eu acho que isso está Eu acho que a palavra é diretamente. Ah, tá. desculpa. Eu acho que isso está diretamente ligado com o seu merecimento inconsciente, né? Porque eu acho que quando a gente fala tá bom, é porque a gente acha que aquilo é o máximo que a gente merece, que a gente é capaz, que a gente é bom o suficiente para ter aquilo. Até que uma hora já não está mais tão bom. E a gente começa, que acho que é esse processo que você está, né? A gente começa a questionar, a gente começa a querer um pouquinho mais. E para a gente conseguir elevar esse merecimento inconsciente, entra toda essa parte da reprogramação que a gente falou antes. Porque esse merecimento foi feito, né? Foi essa programação, ficou aí lá na primeira infância. Então, a partir do momento que você começar a reprogramar, você vai começar a elevar o seu nível de merecimento, e aí o universo começa a reagir, falando, tá, você quer estar aqui? Então, peraí, deixa eu te mandar uma coisinha um pouco melhor. Mas isso falando do inconsciente. Falando do consciente, do plano físico aqui, né, desse momento que a gente está, também uma coisa que você pode fazer é começar a dizer não.
para coisas que você acha que, né, fazendo essa imagem mental. Eu tô aqui, eu sempre aceitei esse, tá bom, bom o suficiente. Eu quero crescer um pouquinho. Então, onde que eu tenho que começar a dizer não? Então, coisas pequenas. Então, não sei se daí eu vou dar um exemplo meu, né, desse momento de solteirice, que daí você conhece um cara no aplicativo e ele demora 3 dias para responder uma mensagem. Esse é um ponto, parece minúsculo, mas que para mim eu esperava até 3 semanas. Hoje eu não espero mais de 2 dias. A pessoa não me mandou mensagem, não Aham. respondeu minha mensagem em 2 dias, eu deleto. Então é um jeito de começar a colocar limites para dizer para o universo, não, isso aqui estava bom o suficiente para mim até ontem, hoje já não está mais, então eu quero onde que eu preciso E justamente começar a dizer falou aí a não. palavra não, eu percebo que, por exemplo, fazendo uma analogia dos meus relacionamentos pessoais e os profissionais, sempre eu levei o não, não fui eu que dei o não. Então, olha, é muito louco, porque eu fiquei num relacionamento de 10 anos e me deram não. E ao mesmo tempo eu fiquei 8 anos na empresa e me deram não. Então, assim, sempre eu acabei esperando e ficando cômodo, né? E aí, sabe aquilo que o pessoal fala, ah, a vida te dá um empurrão, então assim, vai pra vida. Então eu acabei sempre ficando, tô ali, mas não vou. Aí quando alguém te empurra, você vai amar mesmo, né? Então, eu acho que isso, o acomodado, às vezes ele leva um empurrão para você vai na marra, né? Sim, sim, porque estar acomodado muitas vezes está ligado ao medo, né? E aí você falou de se arriscar, que eu acho que também tem um ponto aí que é legal você investigar. Do que você tem medo? Não sei se tem, você já tem uma resposta assim, bate O, pronto, o primeiro mas medo às vezes tem a tudo a ver com o que a gente gente está tem. falando aqui, ó, do teto. Você tem Ficar sem medo um do quê? teto, ficar sem um emprego. Desculpa. Esse é o medo. Ah, entendi. E aí, depois, se você quiser, você pode fazer um exercício de fazer a mesma pergunta Sim, 7 vezes. Lembra que a gente fez no workshop lá? Do porquê e ir perguntando 7 vezes. Então, para ver se você consegue chegar bem no cerne ali dessa questão. Porque qual é o medo de perder o teto? Por que eu não posso perder meu teto? Por que isso seria o uhum. pior dos cenários? E aí também você pode fazer um exercício de, tá, se amanhã eu perder o teto, como que eu resolvo isso? Porque eu não vou morrer. Se eu não tiver onde morar, olha, né, a situação do nosso país, quanta gente sem ter onde morar. Então, se eu perder o teto, eu não vou morrer, mas o que eu posso fazer para me recuperar se, porventura, eu perder o teto? Eu acho que, às vezes, fazer esse exercício do, tá aqui meu maior medo, se esse medo acontecer, o que eu posso fazer? Aí a gente começa a pensar em alternativas, e você fala, ah, tá, então não é tão arriscado assim. E aí, esse exercício também, voltando nos limites e no dizer não, é um jeito de você ir trabalhando o seu músculo da confiança. Porque enquanto a gente não acha que o universo vai segurar, né? Se a gente saltar da ponte, o universo vai segurar, a gente não vai arriscar. A gente fala, não, se eu saltar da ponte, eu vou dar com a cara no chão. Então, quando você começa a colocar um pouquinho de limite, é um jeito também de você ir vendo, tipo, mas como que o universo reage a isso? Então, vou usar meu exemplo aí, voltando para os aplicativos. Então, eu comecei a colocar esse limite de 2 dias e eu comecei a conhecer pessoas mais disponíveis, pessoas que respondiam dentro do tempo, que eu acho que é o mínimo, né? Vou te dois falar, dias você responder uma mensagem é o desculpa, mínimo. E aí, vou te falar que eu tô fazendo a mesma dica, essa daí do aplicativo também, ó. Tenha paciência, vai. Boa. porque é um jeito de você se valorizar. E se você pensa,
E aí, mais para frente, você vai fazer um exercício que é o seu eu máximo, né? Que é a sua versão no máximo merecimento e confiança. O que que você pode perguntar? O que que o meu eu máximo faria nesse momento? Deletaria, Sim, porque eu sei que vai vir outro. E eu sei que eu tenho valor e que sim. muitas pessoas adorariam estar comigo, sei lá. Então, acho legal você começar a fazer esse teste do onde eu posso dizer não? E vamos ver o que acontece. Eu não sei se vem algum exemplo assim específico de alguma coisa que seja no trabalho ou na vida pessoal que você acha que você pode dizer não, que você pode arriscar um pouquinho. Tem Eu acho alguma que coisa que da vida vem assim à pessoal tona? já tem acontecido. Acho que a pessoal está acontecendo até antes do que a profissional. Porque a profissional sempre toma mais cuidado, né? Os nãos, né? É assim, né? E o pessoal, tipo, é aquilo que eu falei, né? Na nossa conversa, acho que você vai ficando mais velho, também vai tendo valores. Não. Porque às vezes, sei lá, você tá falando com a pessoa, ai, 10:30 da noite, vamos se ver agora? Não, vou descansar, já é tarde, vou dormir, que amanhã tem academia de manhã, né? E tempos atrás, não. Eu saía, tipo, louco, tipo, 11 horas da noite, sabe? Então, eu acho que aí você começa a inverter os seus valores. Espera aí, não. O que é importante para eu ficar melhor amanhã? Dormir, ter uma boa noite de sono ou sair loucamente, né? Eu já fiz não, inclusive para amigos, né? Ah, eu quero que você saia numa quarta-feira. Eu falo, não quero sair na quarta-feira. Quinta-feira eu trabalho. Quer sair na sexta, no sábado? Ah, tem que ser quarta. Em quarta não dá. Né? Então, acho que esse não na vida íntima já tem feito. Não. Você acaba tendo você em prioridade. Eu acho que isso que é importante, né? É, eu me identifico muito com isso, tudo que você está falando do teto e tal, e eu acho que na vida pessoal é mais fácil a gente dizer não, porque o nosso teto não depende da vida pessoal, o Sim. nosso teto depende do profissional, do emprego. Então, é isso que você falou, é mais cuidado, mas de repente pode ser uma coisa pequena, assim, um teste. Agora que a gente falou disso, você já vai estar um pouco mais, sua mente já Sim. vai estar um pouco mais ligada nisso e talvez você encontre, assim, momentos onde você fala, aqui eu poderia dizer um não. Então, vou chutar aqui um exemplo. Você está cheio de projetos e aí seu chefe fala, ai, não, eu quero que você faça tal coisa. E aí, de acordo com a sua crença, você pode pensar, não, vou fazer, porque se eu disser não, ele vai me mandar embora, porque eu não estou fazendo isso que é extra do meu trabalho, que é o que Uhum. eu sou pago para fazer. E aí a gente tem a tendência a dizer sim, às vezes a gente sobrecarrega, às vezes a gente se estressa sem necessidade. Então, como que você pode dizer um não nesse caso? Você pode falar para ele, olha, eu estou com isso agora, eu posso me dedicar a esse projeto a partir de maio. E aí eu vou sei lá, te atualizando a cada X tempos, ou eu consigo entregar tal coisa. É um jeito pequeno, mas é um jeito de você começar do mesmo jeito que da sua vida pessoal. Faz essa analogia, tipo, sei lá, acontece alguma coisa no trabalho e você pensa, isso é parecido com aquele amigo que liga 11 horas da noite para sair? É parecido? Eu tenho que dizer, é um momento, é uma oportunidade de eu dizer um não? E aí você vai ver como o Uhum. universo reage, porque provavelmente quando você disser esse pequeno não, a tendência é o universo te dar uma oportunidade melhor, uma coisa. Eu não estou falando oportunidade de outro emprego, mas estou falando assim: a reação pode ser do seu chefe te respeitar mais, porque você estabeleceu um limite, pode ser ele te pagar por esse projeto extra, falar, não, tá, então se isso é uma coisa que vai muito além do que você está fazendo, eu vou te dar uma remuneração extra por isso. Ele pode passar esse projeto para outra pessoa e te dar
um projeto que é muito mais legal. Então, são essas pequenas coisas que a gente também tem que ficar atento para ver como que o universo está reagindo, e é assim que a gente vai fortalecendo esse músculo da confiança. Tipo, ah, não, se eu desafio um pouquinho, Você sabe que isso que você vem falou uma do coisa um chefe, pouco não, melhor. eu tenho uma chefia que ele me dá coisas para fazer e daí ele fala assim, você consegue entregar, sei lá, hoje estamos aqui quarta-feira, você consegue entregar sexta? Aí sexta eu falo para ele, ó, sexta eu tenho que fazer isso e isso. Pode ser na segunda, na quarta, ou falo que eu tenho tal coisa para fazer, aí ele me dá uma nova data. Então, quando você consegue? Então, é que um não, indiretamente, que eu não vou conseguir entregar na sexta. E aí tem uma negociação. E aí, como ele trabalha muito em prazos, ele fala, então tá, sexta não pode, mas você pode quando, então? Ah, eu posso segunda. Então, ok, segunda. Então, é meio que você dá o não, mas se explicar o porquê do não, né? Então, eu acho que esse lado profissional é muito de você, por que não, né? Tem que ter uma explicação sensata, né? É, sim, sim. Mas eu acho que aí você pode ficar mais atento, assim, quais são oportunidades que podem aparecer aí de você dizer não nesse sentido, de querer melhorar o seu merecimento e querer começar a se arriscar, mas em pequenas coisas. Aquele momento assim, você fala, vou dar esse salto Uhum, aqui, vamos ver o que acontece, vamos esperar para ver. E são esses ok. pequenos desafios. Ok? Então tá joia. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queria que a gente Passou falasse aqui muito nessa rápido, sessão ou podemos encerrar? Ah, que né? bom. Isso é bom, é um bom Então sinal. tá, vou ver os materiais e Então, já fico pronto maravilha. para nossa próxima. Para a próxima. Então, na próxima, aí você vai começar, você vai continuar nesse processo do inventário, né, que você fez até essa autoavaliação das áreas da sua vida. Agora você vai olhar para o presente, passado e futuro. Tem várias perguntas de reflexão, então o legal é ir anotando as respostas. Não precisa fazer tudo de uma vez, porque principalmente no passado tem várias perguntas, é bem assim, intenso. Então faz no seu ritmo. E aí depois vai começar uma parte de construção, que você vai construir elementos que são super importantes para esse processo de materialização, que é o seu lugar seguro, que é um lugar real ou imaginário, que é para você conseguir acalmar o seu sistema nervoso e você conseguir acessar mais memórias e tal, porque se a gente está num estado estressado, a mente consciente ela é uma guardiã, ela fala, não, 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 você não vai passar daqui. Para a gente conseguir acessar mais memórias, a gente precisa estar num estado relaxado. E aí você vai fazer um código de autenticidade, que são os seus valores e o que é importante para você, que vai ser super importante mais para frente, até quando você fizer a reprogramação, a vida rica, essas coisas que a gente falou que estão um pouco mais para frente no processo, a sua autenticidade vai te ajudar a saber, isso tem a ver comigo, isso não tem a ver comigo, então funciona como uma régua ali, como um parâmetro para o que você vai Ok, materializar no futuro. tá, Tá joia? E tá aí, joia. qualquer dúvida, a gente Obrigado vai aí se pela falando. oportunidade. Tá bom? Eu que agradeço. Tchau, Um tchau. beijo, bom dia para você.